A paz do Senhor, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para estudar a palavra de Deus. Nós estudamos aqui há 2 lições passadas, nós estudamos sobre a música no culto, nós falamos sobre a música no Velho Testamento, como ela era realizada, quem foi o primeiro músico na Bíblia, os tipos de instrumentos que estão na palavra de Deus, que eram trombetas, buzinas, saltérios, harpas, flautas, tamboris, tambor, pandeiro, símbolos. E nós falamos sobre como era a música no templo que Davi idealizou e Salomão edificou, e toda aquela orquestra conforme foi estabelecida por Davi, aquela grandiosa orquestra. Nós estudamos que havia os discípulos que ensinavam. Nós também falamos sobre a música no Novo Testamento e a guerra que foi para que os instrumentos que nós conhecemos pudessem estar hoje, como nós conhecemos na igreja, os instrumentos que estão. E nós falamos na última lição que estudamos sobre a música cristã contemporânea, ou seja, a música gospel. Nós falamos sobre a criação da música gospel, quem foi o inventor desse estilo musical e como que ela foi introduzida no meio da igreja cristã, como que ela passou a existir. E nós falamos sobre a diferença entre uma música sacra e uma música profana. O que é que faz uma música sacra e uma música profana? Nós também falamos sobre a himnologia evangélica, que é os hinos que são cantados nas igrejas hoje. E nós percebemos, pelo nosso estudo, que as letras estão cada vez com menos cunho bíblico e mais motivações humanas. E nós falamos sobre o papel da música no culto, que a música deve servir ao culto e não o culto servir à música, porque a música não é um elemento de culto, ela é uma circunstância, um contexto, é algo que é criado, é usado para ajudar o louvor, que o louvor é elemento de culto. E hoje nós vamos estar estudando sobre celebridades e shows gospel, lição de número 11 da nossa série de estudos sobre o culto pelos padrões bíblicos. E nós vamos estar falando sobre os ministérios bíblicos. Nós vamos falar sobre a separação que deve existir entre a música cristã contemporânea e o culto de adoração. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós devemos separar uma da outra. E nós vamos também estar falando sobre qual o comportamento apropriado para essa situação dos dias atuais. O nosso texto áureo, ele está lá no livro de Mateus, capítulo 15 e versículo 8, que diz assim: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Essa leitura foi o próprio Jesus que falou, mas ele estava citando o livro de Isaías, no capítulo 29 e o versículo de número 13. Eu coloquei na linguagem da Nova Versão Internacional, para nós termos um entendimento mais claro desse versículo. O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Nos nossos dias, a comunidade cristã ela está repleta de celebridades. Pessoas que estão confundindo adoração com shows, pregação com palestra. Cantores e bandas dizem que estão evangelizando através das músicas, mas na verdade a maior preocupação ou intuito deles é a venda dos CDs e o valor da oferta. Se é que pode chamar de oferta. Será que cachê não ficaria mais? O chamado mercado gospel
onde essas pessoas se intitulam artistas evangélicos e estão cada vez mais com segmento ou com exigências absurdas. Por exemplo, hotel 5 estrelas, tipo de toalha que tem que ter no quarto, o tipo de comida que vai comer, a fruta que deve ter no quarto, o tipo de carro que vai poder deslocar o indivíduo, não é qualquer carro, tem que ser recebido no aeroporto, e assim por diante. Autógrafo, lugar para ter autógrafo, são exigências absurdas, quantidade de pessoas que devem estar presentes onde eles vão realizar o show, o tipo de som, o tipo de microfone, é um absurdo. Um monte de questões que essas celebridades exigem para poder se apresentar. Então, na lição de hoje, nós vamos ver à luz da Bíblia onde é que fica tudo isso e o que é que a igreja ou os cristãos devem fazer com relação a isso. Primeiro, nós vamos estar aqui falando sobre os ministérios bíblicos, ministérios que Deus deu à igreja. Em Efésios capítulo 4 e versículo de número 11 e 12, diz o seguinte: e ele designou uns para apóstolos, para profetas, para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, também a palavra de Deus diz o seguinte: e a uns Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E em Romanos, capítulo de número 12, versículos de número 6 até o 8, vai dizer o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, ou o que exorta, use este dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, e o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia, faça com alegria. A palavra também diz claramente sobre a diversidade de ministérios e operações e dons, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Porque a um pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Mas os versículos anteriores, do 4 até o 7, diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque eu fiz questão de ler todos esses versículos falando sobre os ministérios. Em nenhuma parte aqui você encontra o ministério de cantor ou o ministério de louvor. Porque a uns Deus colocou encarregados do louvor da igreja. A uns Deus estabeleceu como cantores principais, pessoas que vão cantar e encantar. Nenhum lugar, meu irmão, não tem lugar para o ministério de cantor dentro da igreja. Não tem lugar para o ministério de adorador. Esse ministério é um ministério de todos, como diz o Salmo 150, todos os que têm fôlego louvem o seu nome. Então, se você respira, você já tem um ministério de adorador, você já tem um ministério de louvor. Você não precisa se destacar por isso. Por quê? Porque a igreja inteira tem um ministério de louvor. A igreja inteira tem que ter um ministério de adoração, de louvor. Não é uma pessoa que deve se destacar, se intitular ou adorador ou cantor. Não há espaço nas Sagradas Escrituras para ministério de cantor. Também em nossos dias existem os famosos levitas. Sou levita do Senhor, irmão, levita do Senhor. Os levitas, como nós já estudamos aqui, eles tinham funções muito específicas. E hoje nós vamos estudar que esses levitas também não faz nenhum sentido se intitularem levitas dentro da igreja.
Veja só o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20 até o 24, nós temos um texto da conversa, do diálogo entre a mulher samaritana e Jesus. E diz o seguinte: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, disse a mulher samaritana. Respondeu-lhe Jesus, disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Versículo 24: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nesse texto aqui, nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, eu percebo pelo menos 6 coisas fundamentais a respeito da adoração. Primeiro, não há um lugar específico para adorar a Deus. Não há um lugar específico. Você adora a Deus na sua casa, você adora a Deus no templo, você adora a Deus no trabalho, onde você estiver, você adora a Deus. Não há um lugar para adorar, não há um templo que você deve se dirigir para adorar. Não, você adora a Deus e pronto. Em todo momento você adora a Deus, de qualquer jeito você adora a Deus. Não há um lugar definido. Aqui eles estavam dizendo: é aqui que deve adorar ou é ali? Jesus disse: não, não é nem aqui nem ali. As pessoas vão adorar em espírito e em verdade, deve brotar de dentro. Segundo, um ritual litúrgico bem elaborado não quer dizer verdadeira adoração. Ou seja, não é a elaboração bem feita de um culto, de uma liturgia de culto, que Deus vai se agradar. Isso já caiu de moda, embora as pessoas, as denominações, as comunidades cristãs buscam isso mais do que tudo, querem preparar um culto bem preparadinho. Mas se você observar, a preocupação não é Deus, a preocupação são as pessoas. A preocupação está voltada para as pessoas, para agradar as pessoas, fazer uma liturgia bem elaborada, pessoas apresentarem-se bem, todo mundo cantar afinadinho, tudo certinho, os instrumentos no lugar certo, momento certo para tudo, tudo bem direitinho. Então, beleza. Isso para o povo fica muito bom, mas para Deus não é isso que Deus está procurando. Deus procura verdadeiros adoradores. Terceiro, a base da adoração é o conhecimento de Deus. Ou seja, você só adora aquilo que você conhece. Nos dias de hoje está difícil a adoração, né? As pessoas não querem estudar a palavra, as pessoas não querem entender Deus, as pessoas só querem que Deus as sirva, que Deus faça os seus desejos se tornarem realidades. Deus, acredite nos meus sonhos, Deus faça acontecer os meus sonhos, Deus faça acontecer os meus desejos. E ainda usam a Bíblia para tentar impressionar Deus ou fazer com que Deus realize o que está no coração delas. A verdadeira adoração, meu irmão, é você conhecer o Deus que você serve, é você saber quem Ele é e através desse conhecimento adorá-lo por isso. Se você tiver realmente um conhecimento de Deus, eu tenho certeza, meu irmão, que você não vai adorá-lo tentando fazer com que Ele cumpra os seus desejos. Não, porque você vai saber, assim como o salmista Davi escreveu: o Senhor é meu pastor. Pronto, não tenho falta de nada. Acabou. Eu posso descansar. Se o Senhor é meu pastor, não tenho falta de nada. Ainda que alguém use esse salmo para dizer: se o Senhor é meu pastor, Ele tem que prover tudo para mim. Não, o que o salmista quis dizer é o seguinte: se o Senhor é meu pastor, não tenho preocupação com mais nada. Ele cuida de tudo, Ele me leva para águas tranquilas, Ele me leva para pastos verdejantes. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho medo de ninguém, porque estou tranquilo, estou guardado por Deus. O Senhor é meu pastor, pronto. É essa a verdadeira adoração que Deus quer. Um verdadeiro conhecimento de Deus é que dá a base de uma verdadeira adoração. Também nós vemos aqui que Jesus falou sobre um novo tempo. E o novo tempo chegou, é agora. Nós não estamos na era passada,
na dispensação passada. Nós estamos em uma nova dispensação, em um novo tempo, a era da graça, a era em que não se titula, se faz. Não é uma era de procurar títulos, não existem pessoas intituladas, não. É era da graça, todos adoram a Deus. Também a adoração, segundo o que nós lemos, não deve ser conduzida, não é conduzida, é individual. Não é que você vem à igreja e uma pessoa que é bem instruída vai levar você a adorar. Isso é ótimo na igreja. Imagine se toda igreja tivesse um líder de louvor muito bom, que procurasse fazer as pessoas se aproximarem mais de Deus através do louvor. Isso é ótimo. A música já conduz, já influencia, já ajuda, já traz um clima de adoração. Ótimo. Mas isso não quer dizer que as pessoas vão ser conduzidas à adoração, porque as pessoas podem até chorar, saltar, rodopiar, dançar, fazer tudo parecer que é uma verdadeira adoração, mas não tem nada de Deus, é só um emocionalismo carnal. Então a adoração não é conduzida, não são pessoas que conduzem, e sim as pessoas que se manifestam diante de Deus, não é conduzido, a pessoa se abre diante de Deus, a pessoa se prostra diante de Deus, a pessoa adora, é individual, não é conduzido. Também nós observamos aqui que tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, sincero de dentro do coração, no nível de Deus e não no nível carnal. Em segundo lugar também, nós observamos aqui que o ofício do levita não era só cantar. O ofício do levita era muito mais do que isso. Vamos ler a palavra do Senhor em Números capítulo 1 e versículo 50. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os teus utensílios e sobre tudo o que pertence a ele. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, eles o administrarão e acampar-se-ão ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Também em Números capítulo 8, 19, e os levitas dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando os filhos de Israel ao santuário. 1 Crônicas 23, 28. Porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de alimentos e para os coscorões ázimos ou pães ázimos e para as sertãs e para o tostado e para o peso e medida e para estarem cada manhã em pé para louvarem e celebrarem ao Senhor e semelhantemente à tarde e para oferecerem os holocaustos do Senhor aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação, e da guarda do santuário, e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos no ministério da casa do Senhor. Ou seja, em outra tradução diz, para fazerem todo o trabalho da casa de Deus, todo o serviço da casa de Deus. E aqui eu pergunto para o levita, o amado irmão, está disposto a dar uma limpada na igreja, no templo? Está disposto a trocar uma lâmpada? Se alguém pedir para você levar um papel higiênico até o banheiro, não vai ser muito desonroso para o amado? Os levitas de hoje não querem fazer nada disso. Eles pensam que são os levitas, os cantores, e não querem servir. Se quiser ocupar essa posição de levita, então você vai ter que ajudar a fazer todo o trabalho da casa de Deus. Limpar um banco, levar uma água, qualquer coisa que te pedirem, um levita, serviço da casa de Deus. Esses levitas aqui, eles tinham que ajudar a fazer o sacrifício, eles tinham que fazer todo o trabalho, carregar a igreja nas costas, vamos dizer assim, a igreja da época, o templo da época, o tabernáculo,
Eles que eram responsáveis por montar, desmontar e conduzir. E ainda nós lemos que um estranho não podia tocar. Se um estranho tocasse, morria, porque era ofício dos levitas. Então, meu querido, cuidado com esse negócio aí. As pessoas estão dizendo, a posição do levita é carregar a presença de Deus. Não é só isso não, meu irmão. É muito mais do que isso. Alguém até pode dizer assim, mas é que nós estamos em uma outra época. Exatamente, irmão. Nós estamos em uma outra época. Não, nós não estamos mais na época de levitas, nós não estamos mais na época de sacerdotes, nós estamos na época em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é algum que se intitula, outro que se intitula, é aquele que se aproxima de Deus em espírito e em verdade. Só isso. Vamos falar um pouco sobre as celebridades evangélicas. Aleluia. Segundo o dicionário Aurélio, celebridade é pessoa famosa, notável, afamada, pessoa de fama. Até aí tudo bem, meu irmão. Por que tudo bem? Porque Jesus era famoso. Jesus era famoso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 14, versículo 1: naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus. Versículo 24 do capítulo 4: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e eles os curava. Davi era famoso. Assim se espalhou o nome de Davi por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas nações. Salomão era famoso. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E eu não cria, versículo 7, eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens e a fama que eu ouvi. O profeta Eliseu era famoso. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Certamente Pedro, Paulo e muitos outros se tornaram famosos. O problema não está no ponto ser famoso, porque se você começa a fazer algo e fazer muito bem, e você tem talento naquilo que você está fazendo, é lógico que você vai se tornar famoso. O problema é o motivo da fama. Nós vemos que Jesus era famoso por quê? Porque Deus era com ele, sinais aconteciam, milagres, o seu ensinamento, as pessoas divulgavam isso, o seu ensinamento, as suas palavras eram maravilhosas. Davi era famoso, por quê? Porque Deus era com ele. Havia temor em todos os reis da época, porque Davi tinha Deus em sua vida. Salomão era famoso por causa da sabedoria que Deus lhe concedeu, e com toda a riqueza que ele estava adquirindo através desta sabedoria que Deus lhe havia dado, ele ficou famoso. Eliseu era famoso porque era um homem de Deus. Se o meu senhor estivesse diante de Eliseu, então esse era o motivo da fama. E os famosos de hoje, qual que é o motivo da fama deles? Eu gostaria muito, realmente eu adoraria que o motivo da fama fosse: Deus é na vida de fulano, Deus está com ele. Quando ele canta, milagre acontece. Quando ele canta, Deus aparece no lugar. Olha que maravilha, Deus está na vida desse moço. Mas na verdade, muitas vezes o motivo da fama é a sua voz incrível, como ele canta. Que maravilha, que talento. E alguém até diz: que unção. É lamentável dizer, mas na maioria dos casos, o motivo da fama é o princípio da queda. Por quê? Antes, quando o irmão não era famoso, quando o irmão não tinha fama, ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo nome de Jesus. Depois que ele começou a ficar
um pouco famoso, nem tão famoso era, ele já mudou todo o pensamento, o orgulho começou a bater no coração. E uma vez eu ouvi de certa pessoa: eu tenho que zelar do meu nome, se eu não zelar do meu nome, quem é que vai zelar? Ele estava se referindo à questão da oferta. O pastor desse tanto para ele, tinha que dar mais, porque ele tinha que cuidar do nome dele. Como é que vai, né? Cantar numa igreja por tanto, muito pouco, tem que ser mais. Então, é o motivo da queda, as pessoas começam a cair por aí. Até tem um grupo evangélico que fizeram o seguinte voto: Senhor, se for para a gente se afastar da Tua presença, tire a nossa vida aqui na terra. Resultado, eles sofreram um acidente automobilístico e morreram os 4. Ou descansaram no Senhor os 4, porque estavam com o coração na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, e por isso, com certeza, Deus os deve ter levado para si. Segundo ponto, o resultado da fama. A fama, nos exemplos acima citados, só fazia expandir a obra de Deus na terra. Veja o exemplo de Jesus. Em Marcos capítulo 5, versículo 20, Jesus cura o gadareno, expulsa os demônios do gadareno, e ele está liberto, ele quer seguir Jesus. Aí Jesus diz para ele: não, você não vai lá para os seus, para a sua família, e mostra o que Deus tem feito na sua vida. Ele foi, lá no versículo 20 diz: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades à beira-mar, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam, todos ficavam maravilhados. Jesus disse: vai, conta para os seus. Ele anunciou em 10 cidades à beira-mar. Ele contou para todo mundo o que Jesus tinha feito, ou seja, tornou a fama de Jesus ainda maior. Veja o que acontece no versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, ou seja, em outras traduções diz ouvindo a fama de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. A mulher do fluxo de sangue ouviu a fama de Jesus. Houve uma divulgação, a mulher ouviu a fama de Jesus, foi até ele, tocou nas suas vestes e foi curada. Ou seja, a obra de Deus expandiu muito mais. Mas nos nossos dias isso é muito raro. Geralmente aqueles que se tornam famosos, olha o slide que eu coloquei aqui. Se um dia algum famoso ver o que eu estou ensinando, às vezes vai dizer que é verdade mesmo. Primeiro, não tem mais tempo para um relacionamento íntimo com Deus. Antes ele tinha. Antes ele não tinha nada para fazer. Mas agora a agenda dele está cheia. É tantos compromissos, é tanta gente ligando, tem que dar atenção para tanta gente. Até a família fica meio sem atenção. O que dirá Deus? Já não tem mais uma vida de oração. Não tem uma vida, um relacionamento mais sério com Deus. Segundo, o nome de Jesus fica em segundo lugar. O primeiro se torna o seu nome. Como eu citei no exemplo passado. O camarada tem que cuidar do nome dele, tem que zelar do nome dele, tem que proteger o nome dele. E às vezes acaba sujando o nome dele, tentando proteger, e esquece que o nome de Jesus é muito mais importante que o nome dele. Terceiro, o foco já não é mais adoração, o foco se torna dinheiro e sucesso. Pendem para essa área, eles vão aonde dá mais dinheiro, eles vão aonde lhes dá mais resultados, e isso se torna uma regra, eles partem para esse lado e ponto. E nem supõem o que seja a frase santidade ao Senhor, que os sacerdotes carregavam nele, santidade ao Senhor, ou seja, separado para o Senhor, não há mistura. O que é de Deus, o que não é, não é. Nós estudamos aqui uma lição passada sobre o incenso que era usado no tabernáculo e ali no altar do incenso, e as especiarias, aquele incenso que era feito para o Senhor, ele era sagrado para o Senhor. Não poderia homem nenhum usar aquele incenso para fins próprios. O sacerdote não podia usar na sua casa. Aquilo ali era do Senhor, para o Senhor, exclusivo para o Senhor.
E o incenso, meus queridos, amados irmãos, santos de Deus, o incenso ele simboliza o louvor. Então alguém avisa essas celebridades que o que é de Deus é de Deus. Eu até vi um artista famoso aí do querido Paraná, que trouxe um cantor secular para colocar no CD dele. Para ele tá tudo legal, é tudo música, é tá tudo misturado aí, que nem diz o latino, junto e misturado, misturou tudo. A música cristã e a música secular, é tudo a mesma coisa, mesmo ritmo, só troca a letra. Então trazer o camarada aqui para cantar, aí gente da igreja canta no show, gente do show canta na igreja, e tá tudo misturado, e parece que não tem nada a ver. Tem sim, gente, o que é de Deus é de Deus, o que não é, não é. Devemos aprender a separar as coisas. Um outro problema é o caso que acontece, o agravante maior seria, é que essas celebridades, essas pessoas famosas, elas se tornam um modelo dos outros crentes, elas se tornam um modelo. Se o camarada fizer algo, o abençoadinho que veio para a igreja agora começa a fazer também. Se ele usar o cabelo de um jeito, as pessoas vão começar a usar daquele jeito. Se ele usa um palavreado, a pessoa começa a usar aqueles palavreados. E assim por diante, essas celebridades se tornam modelo dos novos convertidos, dos neófitos na fé, das pessoas que estão vindo para a igreja. E isso tem trazido grandes problemas no meio da comunidade cristã. Nós temos um caso na Bíblia da rainha Vasti, lá em Ester capítulo 1, versículo 12. Porém a rainha Vasti recusou a vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros. Assim o rei muito se enfureceu e acendeu a sua ira nele. O rei havia pedido para que a rainha Vasti viesse diante da reunião com os seus liderados. Ele queria mostrar quão bela era a rainha, quão formosa ela era. Ela ficou endemoniada. Ela disse: eu não vou, e não vou, e não vou, e não foi. Aí alguém dos liderados do rei, ou dos conselheiros do rei, fez a seguinte observação. Disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há nas províncias do rei Assuero. Ou seja, por causa desse comportamento dela, as mulheres dos príncipes também vão agir dessa maneira. Os liderados, as nações que são do império, as mulheres também vão agir dessa maneira. Então vai trazer um prejuízo, o senhor tem que fazer alguma coisa. E o que aconteceu? A rainha Vasti foi punida, e aí entrou a rainha Ester. E quem ler o livro de Ester vai entender o que eu estou falando. Mas o que quer dizer aqui é que um comportamento de alguém lá de cima provoca lá embaixo o comportamento das pessoas. Então essas celebridades, essas pessoas famosas têm que tomar muito cuidado com o que estão fazendo, porque traz prejuízos sérios. Outro problema também é que se tornam ídolos do povo cristão, e a Bíblia recomenda fugir da idolatria. Veja o que diz em 1 Coríntios capítulo 10 e 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Gálatas 5, 19 e 20. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Idolatria é obra da carne, não do espírito. E 1 Pedro capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ou a vontade da carne, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Então, Deus não quer que tenhamos ídolos. O que a Bíblia nos recomenda é que tenhamos um sentimento semelhante ao de João Batista, que diz lá em João capítulo 3 e 30, é necessário que ele cresça e eu diminua. Não
o que eles estão dizendo? É necessário que eu cresça e ele diminua. É o contrário, meu irmão. É necessário que ele cresça e eu diminua. Quanto mais eu diminuir, melhor para o reino de Deus. Vamos falar agora um pouco sobre shows gospel. O sentido da palavra show é espetáculo. E no dicionário Priberan, espetáculo centrado em um ato de música, cantor ou em um animador. Geralmente é um grande espetáculo mesmo, é para chamar a atenção a quilômetros. Mas a impressão que temos desses shows é que tudo é montado para impressionar o povo. Luzes, instrumentos, sons, a maneira que se canta, toda a expressão do evento está em exaltar o nome de uma pessoa e impressionar as demais. Dificilmente, o centro desse show é a cruz de Cristo, ou o nome de Cristo, ou a salvação das almas. Dificilmente, não estou dizendo que não haja, talvez haja um ou outro, mas a maioria das vezes, por causa da perca do senso de direção, porque isso começou lá atrás, isso foi saindo, desviando, e hoje nós estamos vivendo em uma época que a pessoa não tem nem noção que ele está fazendo um total pecado, ele se tornando um ídolo e fazendo as pessoas o idolatrarem. Assim como no mundo, eles fazem a mesma coisa na igreja. E isso é detestável, isso é terrível, mas a verdade é essa. Não há problema em fazer um show, o problema é o propósito dele. Imagine se fosse o espetáculo da graça, onde muitas vidas teriam um encontro íntimo com Cristo, onde não é só cantar, não é só música, não é só show de guitarra e contrabaixo e bateria e tal, mas também tem a pregação da palavra, a oração, a ministração sobre a vida das pessoas, onde Cristo seria o centro. Tudo isso seria ótimo. Existem pessoas no Brasil, existem pessoas no mundo que fazem esse investimento, gastam um absurdo para montar toda essa plataforma, todo esse trabalho, mas o foco é ganhar almas. O trabalho é diferente porque é voltado para a cruz de Cristo, para a salvação de almas. Mas quando eu vejo muitas vezes gravações de DVD, shows assim, que estão totalmente voltados para o ser humano, para divulgar o nome do indivíduo, do artista, isso é complicado. Temos que aprender a separar uma coisa da outra. Nem sempre o barulho significa que Deus está presente. Nós temos uma referência lá em 1 Samuel, capítulo de número 4, até o versículo 11, mais ou menos. Você vai observar que o povo de Israel estava perdendo a batalha, e então eles pediram para trazer a Arca da Aliança, e trouxeram a Arca da Aliança no meio deles, e quando trouxeram, começaram a fazer uma festa, um barulhão terrível, dizendo que Deus agora tinha chegado e que agora a vitória era certa. Os filisteus ouviram o barulho, o tremor da terra, e os filisteus concluíram: certamente Deus está no meio do arraial dos israelitas, e vamos perder essa batalha. Mas homens filisteus, batalhemos e lutemos, morramos com honra, não vamos desistir. E o que acontece é que o povo de Israel perdeu a batalha, o povo de Israel foi dizimado, foi liquidado, perderam, morreram, Hofni e Finéias, os filhos de Eli, e a arca foi levada, os filisteus levaram a arca. Então, aquele barulho, toda aquela manifestação, não significava que realmente Deus estava presente. Então é isso que nós devemos prestar atenção também. Muitas vezes é só barulho, é só bagunça, e na verdade Deus não está no meio. Separando música cristã contemporânea e culto de adoração. Uma das perguntas que se deve fazer é: que tipo de música devo cantar em um culto cristão? Em um culto coletivo, onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. Com o surgimento da música cristã contemporânea, ou música gospel, como é mais conhecida, os cultos começaram a perder a sua identidade musical. Misturou-se tanto que o termo música de igreja não se aplica mais.
E hoje é cantado todos os estilos, todas as formas, como se fosse tudo normal. E algumas igrejas até dançam, mais dançam uns vaneirão que meu irmão. Algumas letras nem têm teor bíblico, não se fala de Deus. E os propósitos carnais são tidos com mais altos apreços pelos cristãos, porque está de acordo com os seus anseios e desejos, como foi passado na lição passada. Aquele camarada que é compositor, quando ele vai compor a letra, ele não está pensando na edificação espiritual das pessoas, ele está pensando no que vende. Eu vou escrever aqui uma letra que agrada as pessoas, porque elas vão comprar, tanto o cantor vai comprar para poder gravar, e as pessoas vão comprar o CD para poder ouvir. Nós estamos assim, como diz na Epístola de Judas, as pessoas estão sentindo coceiras nos ouvidos para ouvir aquilo que lhes agrada. E a verdadeira adoração não está nisso. Em meio a essas diversidades de influências, vozes, ministério de louvor, cantores, levitas, etc., a liderança deve cada vez mais firmar-se na palavra de Deus, para que o culto não vire apenas um show de talentos em um lugar de culto a Deus. Outro grande problema também é a profanação da música cristã. A maioria dos playbacks que é usado na igreja, eles são produzidos por músicos não cristãos. O camarada está tocando um rock pesado aqui, que é praticamente, às vezes a letra é uma profecia do diabo. Ele nem terminou aquela, ele pega o arranjo do crente e vai tocar para uma música cristã. Ah, meu irmão, mas na lição passada você falou que o que produz, o que traz a verdadeira adoração, o que faz a música sacra é a pessoa que está executando. Amém, meu querido. Mas só que nós devemos tomar cuidado, porque essas misturas, elas estão ficando cada vez maiores. E alguns lugares, até em alguns lugares, alguns cantores não cristãos cantam como se fossem cristãos. Há uma mistura muito grande, muito grande. Músicos não cristãos tocando e tudo, parece que é tudo normal. Às vezes nem se sabe o que se está fazendo. A pessoa que canta, às vezes nem sabe o que ela está fazendo. Ela não tem noção do que ela está fazendo. E geralmente essas muitas oportunidades, esse show de talentos na igreja, não traz edificação para o corpo de Cristo. Muitas vezes não traz edificação nenhuma. Tudo o que formos fazer num culto deve promover a edificação, como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 14, 26, que quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E também nós não podemos esquecer de Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho diante do Senhor e morreram por causa disso. O que é fogo estranho? Nadab e Abiú eram sacerdotes, estavam fazendo a coisa certa, no lugar certo, porém de uma maneira diferente. Quiseram inventar um culto ao Senhor. E o culto não é para ser inventado, o culto é para ser feito da maneira correta. E na época da lei, eles tentaram inventar um culto e morreram por causa disso. Se essa lei se aplicasse nos dias atuais, meu querido, meu santo de Deus, misericórdia, né? Comportamento apropriado. Qual é o nosso comportamento que nós devemos tomar em respeito a essa situação? Para restaurarmos o verdadeiro culto a Deus Pai, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, devemos tomar algumas medidas, de certa forma, radicais. Primeiro, devemos aprender a separar artista e adorador. Artista é uma coisa, adorador é outra. Talento e unção. Pessoa que faz bem feito é talentosa. Pessoa que faz debaixo da unção de Deus é uma pessoa que tem unção. São coisas diferentes. Às vezes a pessoa pode ter até talento e unção. Na maioria das vezes,
Quase sempre não. Às vezes a pessoa tem talento, mas não tem unção. É preciso ter unção, depois talento. Devemos separar também o levantar de Deus e a mídia, porque a mídia levanta pessoas, gente. A mídia levanta pessoas e nós ficamos aí idolatrando, pensando que foi Deus que levantou. E na verdade foi a mídia que levantou. Ah, mas e Deus permitiu? Amém, permissão de Deus. Deus permite muita coisa, mas não quer dizer que foi o próprio Deus que levantou. Porque se Deus levantar uma pessoa, meu irmão, a mídia não derruba, o diabo não derruba, Satanás, ninguém derruba. Ninguém consegue derrubar. Só mesmo Deus pode abater quem ele levantou, ou a pessoa mesmo pode se deixar cair, mas se Deus quiser, ele não cai. Também nós devemos separar culto de louvor a Deus, culto de adoração, de show. Show é uma coisa, culto é outra. Nós devemos separar, porque na falta de conhecimento das Escrituras, o povo se confunde demais. Começar a mudança a partir de mim. Nós devemos fazer a mudança. Avivamento só acontece se cada um começar a tomar novas atitudes. O avivamento não é algo que acontece e todo mundo é levado de arrasto pela corrente do avivamento. Olha, irmão, a correnteza do avivamento passou por aqui e levou todo mundo. Não, as pessoas começam a tomar atitudes diferentes, elas vão mudando os seus princípios, seu caráter, vão tomando novas atitudes e o avivamento acontece. Então, segundo ponto é deixar essa mudança acontecer. Isso deve acontecer a partir de mim. Como que eu faço isso? Não cante mais músicas que não sejam para a glória de Deus. Primeiro ponto. Não use sua oportunidade para fins pessoais. E também não apoie, patrocine ou incentive esses modismos dos últimos anos. Mas ore para retornarmos ao culto que Deus se agrada. E ore bastante, porque está precisando. Concluindo nossa lição de hoje. A música cristã contemporânea, ou a música gospel, é ótima para evangelizarmos as pessoas, porque transmite a mensagem na linguagem do povo, e isto é bom. O que não pode acontecer é que o cantor e etc. se torne o ídolo do povo evangélico, porque aí nós estaríamos fazendo tudo errado. Em vez de ganharmos alguns, estaríamos perdendo todos. A verdade é que esse bezerro de ouro dos últimos dias deve ser quebrado. Que Deus levante homens com o zelo de Moisés, que possa confrontar este pecado e nos lembrarmos da verdadeira adoração a Deus. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 7 até o versículo 8 e depois o versículo 18, na verdade, em Êxodo capítulo 32, está se referindo quando Moisés subiu à presença do Senhor, e lá Deus estava falando com ele, e Deus falou, desce lá, porque esse povo aí já está desviado. E quando Moisés chegou lá, eles estavam adorando um bezerro de ouro e dizendo, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E Moisés enfureceu-se, quebrou as tábuas da lei, e ele derreteu todo aquele bezerro e misturou na água, e foi o dia em que os israelitas beberam ouro, porque tiveram que beber todo aquele bezerro derretido para punir pelo seu pecado. Concluindo então a nossa lição, eu deixo aqui algumas perguntas para você estar analisando. Quais são os ministérios bíblicos? O ofício dos levitas era somente cantar e tocar? O que é uma celebridade gospel? Que tipo de música devemos usar em nosso culto de adoração a Deus? Qual o papel da música cristã contemporânea no culto? Meus queridos, está sendo uma bênção esse estudo, mas já está acabando. Na próxima terça nós vamos ter a lição de número 12. Um culto aceitável a Deus. Divulgue, traga mais pessoas para assistir e compartilhe esse vídeo e vamos crescer na obra de Deus. Em setembro, setembro,
No próximo mês, na primeira terça do mês, nós vamos começar um trabalho diferente. Nós vamos estar estudando sobre a Epístola de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar esmiuçando a Epístola aos Efésios, capítulo por capítulo, texto por texto, versículo por versículo. E vamos fazer um trabalho diferente. Eu vou estar trazendo alguns pastores, amigos meus. Nós vamos estar debatendo os assuntos e para que você tenha um aprendizado cada vez melhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu vou estar orando e encerrando esta aula em nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por esta lição, por este trabalho, pelas vidas que assistiram esta aula. Em nome do Senhor Jesus, os abençoe e faça crescer na tua presença para a glória do teu nome, que esta aula lhes dê estrutura bíblica, que lhes dê edificação na tua palavra e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém.